Queridos irmãos, encarnados e desencarnados, muita paz, que Jesus nos abençoe. Nós temos a honra hoje de estarmos aqui reunidos com irmãos. Quem está vindo pela primeira vez, além da Denise que está ali atrás? Mais alguém? Sejamos todos bem-vindos à casa de Sebastião Marte. Que Jesus esteja conosco e que nós, como instrumentos do Mestre, Ele que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós estamos começando hoje essa obra psicografada pelo nosso querido Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, Caminho, Verdade e Vida. E a primeira lição, que trata do tempo, mas achamos por bem, porque quem começa tem que fazer desde a introdução, os esclarecimentos, então é o próprio Espírito Emmanuel que escreve sobre a interpretação dos textos sagrados, onde ele vai retirando de um determinado capítulo dos evangelistas ou do apóstolo Paulo, um versículo, e ele discorre com fluência, com profundidade sobre o assunto. Antes, ele diz, são palavras de Emmanuel: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Sua luz imperecível brilha sobre os milênios terrestres, como o verbo do princípio, penetrando o mundo há mais de 20 séculos. Lutas sangrentas, guerras de extermínio, calamidades sociais, não lhe modificaram um tio nas palavras que se atualizam cada vez mais com a evolução multiforme da Terra. Entretanto, sempre tardios no aproveitamento das oportunidades preciosas, muitas vezes, no curso das existências renovadas, temos desprezado o caminho, indiferentes ante os patrimônios da verdade e da vida. Ele diz, em desdobramento dessa introdução, mais algumas coisas. Isso aconteceu em setembro do ano de 1948. Então já faz um bom tempo que Emmanuel escreveu sobre a apresentação do livro O Caminho, a Verdade e a Vida. A lição de número 1, o título é O Tempo. Observemos aqui que ele vai buscar em Paulo, na carta que Paulo escreveu para os Romanos, no capítulo 14, ele pegou o versículo 6 daquele capítulo, e está escrito aqui: aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. À primeira vista, nós não temos uma compreensão do que se trata, mas observemos que são palavras de Emmanuel sobre esse versículo. Ele começa dizendo assim: a maioria dos homens não percebe ainda os valores infinitos do tempo. É o primeiro parágrafo. A maioria dos homens não percebe ainda os valores infinitos do tempo. É lógico que todo homem conta com o tempo, mas se esse tempo estiver sem luz, sem equilíbrio, sem saúde e sem trabalho. Não obstante a oportunidade da indagação, importa considerar que muito raros são aqueles que valorizam o dia,
multiplicando-se em toda parte as fileiras dos que procuram aniquilá-lo de qualquer forma. A velha expressão popular, matar o tempo, reflete a inconsciência vulgar nesse sentido. Nos mais obscuros recantos da terra, há criaturas exterminando possibilidades sagradas. No entanto, um dia de paz, harmonia e iluminação é muito importante para o concurso humano na execução das leis divinas. Os interesses imediatistas do mundo clamam que o tempo é dinheiro, para em seguida recomeçarem todas as obras incompletas na esteira das reencarnações. Os homens, por isso mesmo, fazem e desfazem, constroem e destroem, aprendem levianamente e recapitulam com dificuldade na conquista da experiência. O tempo é de Deus. Meus irmãos, nós colocamos aqui uma parte sobre o tempo que Emmanuel fala. E isso bastaria, essa leitura, e já teríamos os esclarecimentos necessários. Mas, fazendo uma avaliação do que nós lemos, coloquemos na nossa própria vida. Observemos. Nos anos da juventude, nós queremos gozar a vida, sem grandes responsabilidades, muitas vezes até mesmo com os estudos. Reclamamos que nos falta tempo para encontrar com os amigos, para sair, para dançar, para divertir-se. E o tempo está correndo. Ou seria nós que estamos correndo? O tempo é desses recursos que Deus nos oferece e que nós não fazemos muita questão. Como disse muito bem Emmanuel, são raras as pessoas que de fato aproveitam bem o dia, as oportunidades de serviço no bem. Mesmo nós espíritas, para virmos ao centro, é muito difícil. E aí, naqueles dias que convidamos alguém para fazer uma palestra em nossa casa, e até constrangidos por trazermos alguém que veio de tão longe, para contarmos com meia dúzia de pessoas encarnadas, embora saibamos que esse recinto, ele é uma área muito mais extensa do que a área que está circunscrita a esse salão. Cheios de desencarnados, mas ainda não temos essa capacidade de percepção e de reconforto para nós próprios. Nenhum de nós ainda tem a capacidade, como Chico Xavier, que fazia uma palestra onde de encarnado só tinha ele. E as pessoas passavam e diziam, olha aquele rapaz ali, coitado, está ficando biruta. Porque o sonho do pai do Chico era interná-lo no hospício. Porque ele não batia bem, entre aspas. E alguém dizia, mas como é que você perde 1h30, 2 horas, falando para o nada, para ninguém, aquele salão vazio? E o Chico diz, vocês é que pensam. O salão estava cheio. E começava a enumerar aquelas pessoas que haviam desencarnado, conhecidas de todos ali. Aí quando ele falava das presenças, aí alguém dizia, realmente enlouqueceu. E quando nós convidamos alguém de fora para falar aqui no Sebastião Marte, lógico que nós gostaríamos que a casa estivesse cheia, além dos desencarnados, naturalmente, os encarnados. E é difícil
Porque aí alguém diz, hoje eu não posso, eu tenho um compromisso, hoje eu tenho uma reunião, hoje eu tenho um filme, eu vou sair com a família. Então, quando temos saúde, nós não damos muita importância para esses serviços da casa que nos acolhe, que nos reconforta, que nos proporciona momentos de reflexão, de entendimento, de esclarecimento. Mas quando chega um bendito recurso chamado enfermidade, doença, pode não ser uma doença muito séria, e séria porque doença sempre é doença. Aí vem uma gripe daquelas que nos deixa fracos, abatidos, e aí vemos a pessoa dizer, meu Deus, me ajude, porque eu preciso ir ao centro. Quando a doença nos leva à internação, aí então a nossa rogativa é de estarmos presentes aos trabalhos da casa. E nos conectamos, graças a Deus, porque tem aqueles que adoecem e começam a ficar revoltados e a brigar, inclusive com os espíritos. Mas por que eu? Por que eu estou doente? Por que eu fiquei doente? Por que tinha que ser eu? Eu que estou procurando fazer o bem? E aí vem de novo Chico Xavier como grande exemplo para nós, esse seguidor de Jesus. Alguém assim muito batalhador na vida, muito trabalhador, muito honesto. Morava na mesma rua que uma outra pessoa. E aquele homem saía todos os dias para o trabalho, tudo o que ele ia fazer era muito difícil. Aí, enquanto ele observava um vizinho que era exatamente o oposto, não estava nem aí para nada. E ele chegou e perguntou para o Chico, Chico, por que será que tem pessoas como eu? E eu estou perguntando, é de mim mesmo. Eu me esforcei, estudei, trabalho, faço bem, até ouso fazer caridade. Por que que as coisas são tão difíceis para mim? Enquanto que fulano de tal, você conhece a vida dele. Ele não faz quase nada, mas tudo vem para ele. Por que isso? E o Chico meditou um pouquinho e Emmanuel mandou dizer para ele, Chico, fala para ele. Ele falou, Emmanuel está dizendo aqui, meu amigo, que você está colhendo, e o nosso irmão citado está plantando. Deu para a gente entender, não é? Então, as nossas dificuldades, aqueles empecilhos, significam o quê? Uma colheita de tempos idos, ociosos, mal vividos, mal baratados. E há outros que estão tendo a grande oportunidade, como certamente aquele que está colhendo no passado fez. Veio tudo para ele assim, de graça. Porque todos nós, nesta existência, nas que tivemos e nas que teremos, nas personalidades, porque a vida, ela não acaba. A vida é contínua. Quando o Criador nos deu o recurso, a bênção da vida, foi para a eternidade. Por isso, todos nós somos espíritos imortais. Numa vestimenta, que é o corpo, não é essa roupa aqui, porque esta roupa está vestindo o corpo. E é muito interessante a observação, nós prestarmos atenção. Nós, num dia só, muitas vezes, ainda mais nessa temperatura mais alta, nós trocamos de roupa algumas vezes ao dia, sem deixar o nosso corpo de ser o nosso corpo. Pois bem, assim acontece com cada um de nós. Cada um espírito imortal.
muitas vestimentas já tivemos. São personalidades. Já tivemos, certamente, experiências em corpos masculinos e femininos. Todos nós, homens e mulheres. Assim como teremos outras personalidades, onde o ideal seria que fosse aqui no planeta Terra. Observemos aqui que Emmanuel disse: um dia de trabalho, um dia de paz, um dia de iluminação é muito importante para o concurso da evolução humana. Um dia. Então, o tempo é de Deus. E no tempo nos faz refletir. Porque nós encontramos com amigos, com pessoas muito amáveis, muito gentis, e que muitas vezes nos dizem: nossa, mas o tempo para você continua a mesma. Aí a gente pensa assim: meu Deus, que gentileza exagerada, porque o tempo vai deixando as suas marcas. É bem verdade que há na tecnologia dos dias de hoje recursos para essas marcas não ficarem necessariamente no nosso rosto. Já tem procedimentos aí de levantar o olhar, de dar uma recheada no rosto. Mas, meus amigos, a lei da gravidade, ela é implacável. A gente faz um remendo aqui, um acerto ali, mas com o passar do tempo, Mãe Terra nos convida a olharmos para baixo. Porque tudo passa, tudo passa. Somente o amor de Deus permanece inalterável. Somente Jesus, apesar dos nossos equívocos, continua em todos os momentos junto de cada um de nós. Então, nessa questão do tempo, nessa questão desse recurso que nos favorece, nos abastece de energias novas, nós estamos num horário apressando o tempo. Vivemos em tempos de pressa, vivemos nos esbarrando uns nos outros, sem sequer olharmos para a expressão da pessoa que está junto de nós. Porque algo mágico chamado celular nos convida o tempo inteiro a estarmos nessas tricas e fofocas e visualizações inúteis algumas. Naturalmente que a tecnologia tem recursos magníficos quando nós procuramos exatamente o que é bom. Porque é tudo na vida, tudo tem o seu lado positivo e o lado negativo. A tecnologia é maravilhosa. Nós temos recursos infinitos de autoajuda para ajudar o próximo, para encontrarmos as pessoas, os amigos que não se veem mais, mas é preciso, como tudo que Deus nos oferece, termos, digamos, parcimônia no uso, para não abusar. Mas vamos nessa questão do tempo. É recordar aqui o senhor Merlânio Maia, que é um grande escritor, ele também é jornalista e também é artista, e tivemos alguns contatos nas Semanas Espíritas lá do Oeste Baiano, com esse artista que é lá da Paraíba. E ele, lendo uma lenda antiga, colocou-a em versos e nós achamos muito interessante. O título é Tudo que Deus faz é bom. Ele diz: conta uma lenda antiga que num reino muito distante havia um rei desportista que da caçada era um amante. Sozinho jamais caçava. Em suas experiências sempre levava o velho sábio Danton.
que em toda a ocorrência dizia por experiência: tudo o que Deus faz é bom. O soberano sorria e da frase achava graça. Até que um dia aconteceu um acidente na caça. O rei do arco, ao retesar, partiu o seu polegar e, arrancado em dores tais, o rei se enfureceu quando o sábio respondeu: é bom tudo que Deus faz. Logo voltaram da caçada e no seu reinado imenso, o rei encarcera o sábio, alegando falta de senso. Pois se o rei estava amputado, era para ser lastimado e não tratado naquele tom. E ficou a abominar. Quem assim ousasse falar, tudo que Deus faz é bom. O tempo corre ligeiro. Danton continua preso. O rei logo se recuperou e marcou uma caçada em terras que nunca andou. Partiu cheio de alegria e junto a outra companhia, e ambos pensavam iguais. Mas dali a pouco, os dois se tornaram caça, perseguidos por uma terrível raça de ferozes canibais. O amigo do rei foi apanhado, assado e devorado. Por ordem do feiticeiro, o rei foi examinado. Mas quando viram na sua mão aquela amputação, ligeiro mandaram embora, porque aquilo podia dar azar se o chegassem a matar. O rei sai depressa daquele lugar e, chegando ao seu reino, chorando de tanto penar, porque se ele não estivesse amputado, ele teria sido exterminado. Mandou soltar o velho sábio Danton. De joelhos, pediu-lhe perdão. Observou que ele tinha toda a razão. Aceitou a crua realidade e, finalmente, aceitou como verdade tudo que Deus faz é bom. Danton de joelhos lhe diz: Vossa Majestade, eu é que vos sou agradecido. Vossa mão, ao me prender, me tornou um favorecido. Se eu fosse o vosso companheiro, observe, eu estou vivo e meu corpo está inteiro. Se eu fosse o vosso companheiro, seria o fim de Danton. Como estava encarcerado, dessa morte fui livrado. Tudo que Deus faz é bom. Aproveitemos o tempo. Que Deus nos abençoe.